Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão desta semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Atos 7 e 8 de 1 a 4, e corresponde à semana 8 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Estevão, o primeiro mártir, parte 2. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio de seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumprira sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora, eu enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão:
Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Perante o Sinédrio, Estevão foi inquirido pelo sumo sacerdote acerca da veracidade das acusações que lhe haviam sido impostas de blasfemar contra a lei mosaica e o templo. A resposta fornecida pelo diácono, descrita em Atos 7, de 2 a 53, é chamada de Sermão de Estevão, que retoma a história do povo judeu desde Abraão até aqueles dias, passando pelos seguintes tópicos. Primeiro, a aliança divina com Abraão. Deus decidiu revelar-se a Abraão, que vivia na cidade de Ur, na Caldeia, Mesopotâmia, a fim de que fosse a uma terra que ele lhe mostraria. Posteriormente, este chamado foi renovado na cidade de Harã. Dali, Abraão se dirigiu a Canaã, mas não a recebeu efetivamente como herança em vida, embora Deus a tivesse prometido a seus descendentes mesmo antes de Abraão ter filhos. Quando o filho de Abraão, Isaque, nasceu, Deus utilizou a circuncisão como sinal de sua aliança com os descendentes do patriarca, que viriam a constituir seu povo escolhido. Segundo tópico, o tempo dos patriarcas. Isaque gerara Jacó e este a 12 filhos que viriam a compor as tribos de Israel. Um destes 12 filhos era José, que foi vendido como escravo por seus irmãos, sendo levado ao Egito, onde sofreu diversas injustiças, mas por fim foi contemplado com o favor divino, tornando-se governador daquele país. Ocorrendo grande fome na terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam, retomaram o contato com José, nesta época já governador do Egito, quando para lá se dirigiram. Como consequência, José mandou buscar toda a sua família e estabeleceu-a no Egito. Terceiro tópico, a libertação dos hebreus por Moisés. Os descendentes de Jacó cresceram em número na terra do Egito, passando a ser escravizados pelo faraó daquele tempo, que não ouvira falar de José.
durante um decreto do faraó para que as mães hebreias abandonassem seus filhos a fim de que não sobrevivessem, nasceu Moisés, que foi providencialmente acolhido pela filha do rei, a qual criou na corte egípcia. Com 40 anos de idade, Moisés se envolveu numa briga e matou um homem egípcio, tendo que fugir para a terra de Midian, onde Deus se revelou a ele 40 anos depois, em meio a um arbusto incandescente. Ali o Senhor decretou que Moisés lideraria a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Quarto tópico, a peregrinação no deserto. Saído do Egito, o povo hebreu rapidamente caiu em idolatria, fazendo para si bezerros de ouro para adorarem em lugar de prestar culto ao Senhor. Quinto tópico, a instituição do tabernáculo e do templo. Moisés recebera instruções para estruturar um tabernáculo, o que foi perpetuado por Josué e continuou pelo tempo dos juízes, até que o rei Davi declarou a intenção de construir um templo, o qual foi efetivamente edificado por Salomão. Estevão conclui sua argumentação em Atos 7, de 48 a 53, onde arremata as principais ideias contidas em duas premissas que a permearam. Primeira premissa: Israel sistematicamente rejeitou os enviados de Deus. Em cada etapa da recordatória de Estevão, observamos rejeições de Israel para com os enviados de Deus, vendendo o patriarca José como escravo, não recebendo Moisés como líder, preferindo adorar ídolos em detrimento de obedecer à revelação divina no Monte Sinai, matando os profetas e, por fim, crucificando o próprio Jesus Cristo. E naquele momento estavam executando Estevão, que também falava por intermédio de Deus. Segunda premissa: o templo não é indispensável para a aliança entre Deus e seu povo. As condições essenciais para a religião de Israel foram cumpridas mesmo antes de a construção do templo ocorrer. Assim, se o relacionamento entre Deus e seu povo acontecera no passado sem a existência do templo, por que seria de se espantar que a nova aliança que ele estava iniciando por intermédio de Jesus Cristo não o envolvesse? Afinal de contas, Deus não pode ser contido por um espaço físico. Se ele providencialmente assegurou a continuidade de seu relacionamento com Israel ao longo da história de sua formação enquanto povo, porque a presença do templo era encarada como condição essencial para a permanência da aliança? Ao ouvirem as palavras de Estevão, a reação dos que presidiam aquela reunião do Sinédrio foi de extrema ira. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, levantando seus olhos ao céu, proclamou ter visto Jesus Cristo à direita de Deus. O Sinédrio interpretou essas palavras como blasfêmia, levando Estevão para fora da cidade, onde foi apedrejado. Em todo caso cujo julgamento culminasse com a sentença de apedrejamento, as testemunhas deveriam ser as primeiras a proceder a ela. Ao fazê-lo, era costume que deixassem seus mantos aos pés do encarregado da execução, aqui, um jovem chamado Saulo. É preciso assinalar a ilegalidade do processo que condenou Estevão à morte, posto que o Sinédrio não podia deliberar acerca da pena de morte sem a sanção romana. Aqui, contudo, a execução deu-se sem o conhecimento de Roma, de forma que o processo configura muito mais um linchamento público. Lembremos que o próprio Jesus escapou de ser linchado por apedrejamento em algumas ocasiões. Saulo também usaria métodos ilegais em sua perseguição à igreja e, mais tarde, já convertido ao cristianismo, seria ele mesmo vítima de uma raivosa tentativa de assassinato de características semelhantes. Enquanto apedrejavam Estevão, ele exclamou: Senhor, recebe o meu espírito. Caindo de joelhos, bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado, fazendo paralelismo às palavras de Jesus na cruz. Por causa do assassinato de Estevão, desencadeou-se grande perseguição à igreja, dispersando os cristãos por Judeia e Samaria, com os 12 apóstolos permanecendo em Jerusalém. Saulo devastava a igreja, aprisionando homens e mulheres que se confessassem cristãos, mas isso não impedia que os crentes dispersos continuassem propagando o Evangelho. Aplicação prática. Havendo Deus utilizado diversas maneiras para relacionar-se com seu povo, tem-nos falado hoje por meio de Jesus Cristo. Estevão presumivelmente tinha pregado que o Cristo ressurreto agora substituía o templo como mediação da presença salvífica de Deus. Em outras palavras, Jesus se fez este lugar ao qual todos podem achegar-se livremente, sem intermediários humanos, pela oração. Afinal de contas, Deus constrói seu próprio templo dentro de cada crente que o adora em espírito e em verdade.
Infelizmente, ao longo da história da igreja, muitas pessoas investiram tempo e recursos para edificar imensos templos, igrejas e catedrais. Por mais belas que sejam estas obras arquitetônicas, há 4 grandes perigos que envolvem sua edificação. Primeiro perigo, nossa tentativa de domesticar a Deus. Ainda hoje, pessoas pretendem impressionar a Deus com suas realizações. Presumem que ele seria favorável a quem se dedicasse à construção de um monumento em sua honra. Esse senso de permuta é tipicamente pagão e não tem qualquer embasamento bíblico, posto que a graça elimina o mérito das obras. Como cristãos, precisamos entender que nada do que fazemos tem qualquer repercussão sobre os desígnios soberanos de Deus. Se nossos pecados não diminuem seu amor por nós, por que as escassas boas obras que praticamos o aumentariam? Segundo perigo, nossa esquiva de que ele estabeleça sua habitação dentro de nós. Templos, igrejas ou catedrais, bem como qualquer outra obra visível, não podem nos desviar da estruturação de nosso ser como templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, que requer de nós santificação como manifestação de que Cristo de fato faz morada em nossos corações. Terceiro perigo, o esmorecimento da obra missionária. Empregar tempo e dinheiro na construção e manutenção de templos é uma forma de desviá-los da propagação do Evangelho àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Quarto perigo, o restabelecimento de um sistema de intermediação humana. Templos geralmente tornam-se lugares santos de peregrinação, contam com um altar em sua estrutura e dessa forma reconstituem um sistema clerical sacerdotal, isto é, uma hierarquia eclesiástica formada por intermediários humanos. Esse sistema, que muito lembra a antiga aliança, foi totalmente abolido pela obra de Jesus Cristo. Permitir que isso aconteça equivale ao indivíduo livre concordar em ser novamente feito escravo. Como os primeiros cristãos exibiam uma esperança escatológica imediatista, ou seja, criam que Jesus voltaria ainda em sua geração, inicialmente permaneceram em Jerusalém, só saindo da cidade por causa da perseguição religiosa que se iniciou com a execução de Estevão. Foram tais perseguições entre os cristãos espalhados pelo mundo antigo que provocaram ampla disseminação do Evangelho, fazendo com que um dos pais da igreja, Tertuliano, constatasse com propriedade que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Trazendo da mente para o coração. É manhã. Uma celebração religiosa transcorre. A leitura pausada de trechos bíblicos é alternada com exemplificações bem-humoradas do preletor para descontrair seus ouvintes. A igreja está assentada e é convidada a levantar-se para cantar mais um hino. Posteriormente, o mesmo ocorrerá para fazer a terceira oração. A primeira foi feita como abertura do encontro e a segunda antes de se exporem as escrituras. Há pessoas bem vestidas dirigindo-se à frente do templo para depositar dízimos e ofertas no gasofilácio. Membros distintos assentam-se em lugares fixos dentro da comunidade. O sacerdote faz mais um apelo por contribuições, enquanto as notas da música de fundo tornam-se mais melodramáticas, pois levantar uma oferta especial é necessário para mais uma reforma do templo e adjacências. Olho os bancos de madeira acolchoados e estofados recentemente, para combinar com a cor com a qual se pretende pintar as paredes da igreja depois que ela for reformada, e não consigo esquecer-me da imagem de uma reunião de crentes africanos que vi numa revista missionária recentemente, na qual pessoas acomodam-se como podem, assentadas ao chão batido e entremeado por poças de água, advindas de buracos no teto. A igreja que retratei bem poderia ser a minha ou de qualquer cristão brasileiro, protestante, carismático ou católico. Estamos perdendo tempo demais assegurando nosso próprio conforto, como se pertencêssemos a algum tipo de clube religioso que levanta oferta de caridade para uma obra considerada nobre, mas que, em última análise, só pretende apaziguar nosso senso de responsabilidade pessoal, social e missionária. E, de quebra, retroalimenta um sistema eclesiástico por meio do qual terceirizamos nossa fé a religiosos profissionais, ao mesmo tempo em que nos esquivamos de desenvolver em nós a dolorosa santificação que o Espírito Santo pretende infundir em cada um que se professa cristão. E assim, o templo, que antes parecia um bom lugar, agora transformou-se em símbolo de afronta. As igrejas que, em seu sentido físico, deveriam comportar a igreja, o povo escolhido de Deus, adquiriram um viés elitista que visa unicamente a manutenção do conforto de seus membros eméritos.
As catedrais, que outrora teriam sido lugares de comunhão, costuram o grosso véu que Jesus rasgou com sua carne e seu sangue na cruz. Senhor, meu Deus, como transformar essa realidade? A tarefa parece-me hercúlea e impossível. Descanso, contudo, em seus desígnios, clamando por um despertar dos propósitos originais de sua igreja, a fim de que paremos de perder tempo com alvos periféricos e executemos a tarefa que o Senhor Jesus nos deixou. Clamo por uma restauração de sua igreja, a começar em mim. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Atos 7 e 8 de 1 a 4, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, relembre sumariamente as etapas nas quais o discurso de defesa de Estevão pode ser dividido e o que diz cada uma delas. Terça-feira, quais são as duas premissas que fundamentam este discurso proferido por Estevão perante o Sinédrio? Quarta-feira, apesar da beleza envolvida na construção de templos, igrejas e catedrais, quais são os 4 perigos envolvidos nessa empreitada? Quinta-feira, o que significa a santificação que Deus requer de todo aquele que nele crê? Para responder a esta pergunta, leia também Gálatas 5, de 19 a 25, 1 Tessalonicenses 3, 12, 13 e 4, 3, Hebreus 12, 24 e 1 Pedro 1, de 14 a 16. Sexta-feira, que áreas de sua vida você ainda precisa submeter ao senhorio de Jesus Cristo para que sua santificação se transcorra? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Atos 7 e 8 de 1 a 4 para a sua vida?